e amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha confirmar dentro de cada um de vocês aquilo que ele vai, com certeza, nos dirigir a falar. E se eu falar alguma bobagem, que você não entenda, que você não escute, que você não compreenda. Eu quero que você compreenda apenas o que Deus fala. Ele usou a boca dos profetas no passado. Ele usa a boca dos seus servos, profetas, nos dias de hoje. Ele fala através dos seus servos de acordo com o que está escrito. E é isso que nós queremos. Que o Espírito Santo venha confirmar, testificar com você, enquanto você participa desta live, o que Deus quer de você e o que Ele espera de você e de todos nós. Veja só, nós temos falado muito sobre o casamento, a união, o matrimônio, inclusive hoje, como quinta-feira, é o dia que nós tiramos na Igreja Universal do Reino de Deus para fazer a terapia do amor. A terapia do amor é a reunião mais importante que nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus depois das reuniões de domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, é quando nós apresentamos a Deus a nossa vida, nosso louvor, a nossa adoração, nos aproximamos de Deus, apresentamos as nossas ofertas, etc. Mas, depois da reunião de domingo, das reuniões de domingo, depois do domingo, o dia mais importante na Igreja Universal do Reino de Deus é a quinta-feira, porque nós dedicamos o dia de hoje para não só orar pelos casais, mas orientá-los e orientar os solteiros, as pessoas solteiras que querem formar um casamento, querem formar família, instituir uma família, constituir uma família. Porque depois que Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, inclusive o jardim do Éden, depois que ele fez tudo do bom e do melhor, ele colocou o homem e em seguida ele fez uma auxiliadora. Quer dizer, Deus colocou o homem como representante seu aqui na terra, dominando todas as coisas, e colocou a sua esposa, ou a sua companheira, ou a sua auxiliadora. Auxiliadora, isso mesmo. Deus instituiu uma auxiliadora que representa a igreja do Senhor Jesus. E que no original hebraico, essa palavra fariei uma auxiliadora, quando Deus falou que iria fazer uma auxiliadora, do homem, ele faria uma auxiliadora. Essa palavra, auxiliadora, é a mesma palavra que se refere ao Espírito Santo, quando Jesus disse: não vou deixá-los órfãos, mas enviarei um outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós, quer dizer, dentro de vós. Você, amiga e amigo, pensa comigo, por favor. Raciocine. Você não tem ideia, as pessoas não têm ideia, normalmente, da importância do matrimônio, do casamento, do matrimônio. Porque matrimônio, casamento, simboliza, tipifica
a aliança de Deus com o homem. Porque a auxiliadora do homem, que é a esposa, ela viria ser uma só carne com o homem. Não seria a mulher e o marido, não. Os dois, uma só carne. E é tão significativa essa ilustração com respeito ao homem ser, digamos, o tipo de Deus e a mulher ser o tipo da igreja do Senhor Jesus. Ele, Jesus, e ela, a igreja do Senhor Jesus. É tão importante, mas tão importante o casamento, porque toda a destruição da humanidade começou com a rebeldia, a desobediência por parte de Adão e Eva. Eva foi usada pelo diabo. O diabo esperou que Eva estivesse sozinha. O diabo ficou esperando Eva estar sozinha, porque enquanto ela estivesse com o Adão, ele não iria atacar, por quê? Porque Adão não iria concordar com ela. Mas quando ela estava sozinha, então o diabo se aproveitou e veio. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou dizer para vocês uma coisa, sem a Esther comigo, eu sou um zero à esquerda, porque eu preciso dela. Ela pode nem fazer absolutamente nada, mas só a presença dela já me faz sentir seguro, tranquilo e em paz. Porque eu preciso dela, eu dependo dela. É claro que eu dependo de Deus, obviamente, sobretudo, mas ele não colocou a Esther do meu lado para enfeite. Ele não colocou a Esther do meu lado para me dar prazer, não. Ele colocou a Esther ao meu lado para me auxiliar. E se não tivesse a Esther do meu lado, eu não estaria aqui. É muito forte isso. Mas para isso foi preciso que nós tivéssemos o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma lealdade e fidelidade, minha para com ela e ela para comigo, e nossa, a de nós dois para com Deus. E a coisa é tão bacana, tão legal, porque as pessoas, infelizmente, por conta da ignorância espiritual, as pessoas não têm ideia do que é um casamento, um matrimônio, do que é constituir uma família. As pessoas não têm essa ideia. Porque nenhuma empresa, por mais lucrativa que venha a ser, é capaz de se sustentar sem que um cabeça que esteja bem casado. Essa é a realidade. E não adianta a pessoa querer agradar a Deus com chororô no altar. Não adianta a pessoa querer agradar a Deus com ofertas, dízimos e obras na igreja. Olha só o que Deus fala. Eu queria que você depois lesse com carinho e atenção o capítulo. Claro, se você ler o livro de Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento, no capítulo 2, no versículo, eu vou ler apenas parte do texto,
mas dá para você notar a importância do casamento. Olha só, Deus fala no versículo 13, Malaquias capítulo 2, versículo 13. Ainda fazeis isto. Olha só o que Deus fala. Ainda, ele fala muitas coisas, mas ele acrescenta, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Ele está falando aqui, sabe com quem? Não é com um membro de igreja, não. Ele está falando aqui com o sacerdote. Ele está falando aqui com os representantes dele em Israel. O último profeta, Malaquias. Depois de Malaquias, Deus ficou calado 400 anos. Aí depois enviou Jesus. Ele ficou calado 400 anos. Foi a última vez que Deus falou antes de Jesus. Mas é bacana isso aqui. Ele diz, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Muitas pessoas pensam que agradar a Deus é dar oferta. Pensam que podem comprar Deus com oferta, com chororô. Pensam que pela frequência na igreja já é suficiente. Não, minha amiga, meu amigo. Deus vê o seu coração. Deus vê o nosso coração, as profundezas da nossa alma. E ele sabe se a oferta que apresentamos a ele é válida ou não. Então, quando ela é inválida, Deus a rejeita. Olha só o que ele fala. No versículo 13, ele diz assim, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, Deus está falando, é Deus que está falando, e dizeis, Deus que está falando aqui, e dizeis, por quê? Porque o Senhor, olha só, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quer dizer, Deus, aqui, ele está dizendo que ele foi testemunha. Aliás, ele é testemunha de todo e qualquer casamento. Sabia disso? Você pode fazer festa, você pode fazer o vestido de noiva maravilhoso, você pode colocar um terno bacana, etc. Você pode fazer uma festa maravilhosa no casamento. Mas uma coisa você tem que saber. O primeiro a aparecer no seu casamento, lá no altar, é Deus. É ele que vai estar lá. Antes do pastor chegar para fazer o seu casamento, o padre, ou quem quer que seja, Deus está lá. Aí ele diz aqui, o Senhor foi testemunha, padrinho. Ele foi o padrinho, digamos assim, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez, olha só a pergunta que ele faz, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito? E por que somente um? Por que somente um?
Ele tem que ser somente um, ela tem que ser somente uma. Não pode ser dois. Mais do que dois, não pode. É um para o outro. É o casamento. A construção, a edificação de uma casa, de um apartamento, de um edifício, por maior que seja, precisa ter fundação lá na rocha, fincada na rocha, lá embaixo na terra, nas profundezas da terra, para que então o edifício possa ser erguido. Essa fundação, esse alicerce da casa, do edifício, seja lá o que for, é a base da sustentação do casamento. E essa fundação representa Jesus no casamento de cada um de nós. Você sabia disso? Essa fundação. Se o casamento não estiver fundamentado na rocha, que é Jesus, não tem casamento. Não há união. É uma esculhambação. É uma bagunça. Ninguém é de ninguém. Então, ele diz, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito? Quer dizer, ele podia fazer quantos quisesse, mas ele fez somente um homem. E desse homem tirou a mulher. E por que somente um? Olha só, preste atenção, amiga e amigo, preste atenção nas palavras, porque aqui quem está falando é Deus, não sou eu não. Olha aqui. Ele buscava uma descendência para Deus. Pô, isso é muito forte. Isso é demais. Isso é uma revelação. Deus queria ter filhos. Deus quer ter filhos. Você sabia disso? Você sabe quando os pais querem um filho? Pois bem, Deus, esse desejo é de Deus. Esse desejo é de Deus. Lá antes da criação, ele já mostrava isso, desejo. Ele diz assim, Deus, buscava uma descendência para Deus. Quem são os filhos? Os filhos são a nossa descendência. E ele, através de Adão e Eva, queria ter filhos. Por isso ele fez o homem e fez a mulher. E o homem perfeito, e a mulher perfeita também. Portanto, aí vem outro texto. Portanto, Deus falando, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui Deus está colocando os pingos nos is. Porque quem tem juízo obedece. Quem não tem, mas também vai sofrer as consequências depois. Olha só, ele diz, porque o Senhor teu Deus, o Senhor, o Deus de Israel, no versículo seguinte, porque o Senhor, o Deus de Israel, ele diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Exatamente o que o povo de Israel fez. O que os sacerdotes, que deveriam ser exemplos, eles eram desleais com as suas respectivas esposas. E Deus diz, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, ou melhor, tenta, cobrir a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, ele está falando para todos nós. Se você é da igreja, não é, se você crê, se você não crê,
Você é gente, você está me ouvindo. Não importa quem você é. Você pode ser a pessoa pior da face da terra, como também pode ser a pessoa melhor na face da terra. Não interessa. Uma coisa é quando Deus fala. E quando Deus fala, acontece. Ele diz aqui, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Porque ele diz que foi testemunha da nossa união, do nosso casamento, do nosso matrimônio. Testemunha da palavra que nós colocamos, dissemos no dia, um para o outro. Amiga e amigo, ninguém é feliz, ninguém é capaz de ser feliz se não tiver um casamento perfeito, se não tiver um casamento moldado na palavra de Deus. Porque esse casamento é tão importante, é tão sagrado, tão sagrado. Eu sei que o mundo não considera assim, mas para Deus é tão importante, que Deus foi a própria testemunha desse casamento. Por quê? Porque ele representava a Deus. E ela representava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele diz aqui, Deus fala, olha, Deus falando, Deus, buscava uma descendência para Deus. Deus quer ter filhos através de nós. Mas quem somos nós? Ou quem são? Quem eram? Adão e Eva eram perfeitos, eram santos, não tinham pecado. E Deus fez Adão de acordo com Eva e Eva de acordo com Adão, para que pudesse, então, gerar filhos. Agora você pode entender por que os antigos, os nossos ancestrais, Abraão, Isaac, todos eles queriam ter descendentes. Porque esse desejo era o desejo de Deus neles, através deles. Quando Deus viu que Abraão, apesar de toda a sua riqueza, grandeza, Abraão era um homem infeliz. Por quê? Porque Abraão não tinha filhos. Mas ele poderia ter filhos com outras mulheres, com concubinas. Naquele tempo não era pecado, porque não havia lei, não havia nada, não havia ordem. Então, quando o homem não tinha descendentes, ele podia gerar filhos com outras mulheres. Então, esse desejo, essa sede de deixar a descendência na terra, vem de Deus. Ele que colocou. Quando você, mãe, deseja tanto ter um filho, você não sabe. Você pensa que, eu quero pegar o meu bebê no colo, dar uma mamar para ele, ver o meu bebê. Eu queria fazer um quartinho, eu quero fazer um quarto só para o meu bebê. Isso aí é parafernália. O mais importante é que esse desejo de ter um filho foi Deus que colocou dentro de você e também dentro de você, homem. Essa é a realidade. É claro que hoje, nos dias em que vivemos, eu pessoalmente diria, que ter filhos é um risco enorme, porque hoje os filhos já nascem mal criados, já nascem rebeldes, já nascem no pecado. Essa é a realidade. Então nós vemos um mundo, uma esculhambação, uma bagunça desgraçada, ninguém se entende. Por quê? Porque a família foi destruída, foi separada lá no Jardim do Éden. Tinha tudo, não faltava nada.
Tinha tudo, tudo. Não falta, e não tinha doença, não tinha enfermidade, não havia morte, não havia nada de ruim. Mas, pela sua desobediência, tanto ele quanto ela foram expulsos da presença de Deus. E o plano de Deus, o plano original é gerar descendência através de Adão e Eva, foi por água abaixo. Mas Deus então enviou Jesus para vir ao mundo e dar a vida dele, para que através dele venham nascer agora filhos, não da carne, mas do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Agora você entende por que para ser filho de Deus, a pessoa tem que nascer da água e do Espírito Santo. Porque não é um casamento agora, não são filhos da carne, filhos que nascem à revelia, não. Mas são filhos nascidos do próprio Espírito Santo. Aleluia. Nós falaremos mais a respeito disso. Portanto, você que é uma pessoa, dá licença. Você é solteira, solteiro. Você está desimpedido. Você está divorciada, divorciado. Não importa. Mas se você está desimpedido, pronto para começar um novo relacionamento, um casamento, um matrimônio, a exemplo do matrimônio que Deus instituiu lá no Éden, se você estiver disposto, ore a Deus, peça a Deus, meu Deus, não importa se você é da igreja, não é da igreja, se você é religioso, se não é religioso, nada disso. O que importa é o seguinte, você tem cabeça, você crê em Deus, não crê? Eu creio em Deus, bispo, eu creio em Deus. Tá bom, então, se você crê em Deus, fale com ele, meu Deus, coloque na minha vida uma pessoa que venha fazer par comigo, que venha gerar filhos para a tua glória. Porque foi isso que eu pedi a Deus quando era jovem. Eu orei a Deus. E não é que a Esté também orava pedindo a mesma coisa, e a gente nem se conhecia. Então, ela orava, porque ela via a sua tia sofrendo por causa do marido desleal, marido infiel. Ela falou, meu Deus, não me deixe casar com uma pessoa que não seja leal. Porque eu falo isso, a minha lealdade para com a Esté representa a minha lealdade para com o meu Pai, o meu Senhor e o meu Deus. E se eu sou fiel a Esté, eu sou fiel a Ele. Se eu não sou fiel a Esté, eu tampouco serei fiel a Ele. Isso é toma lá da cá, minha amiga e meu amigo. Não adianta chororô, não adianta lágrimas no altar, gemidos, ofertas, serviço, obra de Deus. Nada adianta se o relacionamento seu com a sua esposa, com o seu marido, não esteja contendo ou não esteja de acordo com o relacionamento entre você e Deus. Você está vendo como é que é extremamente importante o casamento? A união, o matrimônio, não a junção, não são dois corpos, não. São dois servos de Deus que unem-se no sagrado matrimônio e na santíssima união, no relacionamento conjugal, não é o relacionamento sexual, mas o relacionamento conjugal, que é santificado pelo próprio Deus. Deus se mantém testemunha da Esté e eu, do nosso casamento, do nosso matrimônio. E por isso, graças a Deus, por isso, eu louvo e agradeço e sirvo ao meu Pai e Senhor e Deus, porque
ele me completou, ele me fez feliz. A Esté substituiu a minha mãe e eu substituí o pai dela. Então, vai arrebentar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aliás, hoje, não esqueça a noite, aqui na Terapia do Amor, seja aqui em Chelas, em Lisboa, e seja também aí no Templo de Salomão, com certeza em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. O dia de hoje é dedicado ao casamento, ao matrimônio, aos casais. Se você é solteira, solteiro, melhor ainda, você pode construir o seu casamento em bases sólidas da palavra de Deus. Venha aprender a amar com a palavra de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.